Bom dia, bom dia. Estou aqui no D75 do projeto Paizão de Alta Performance, D23 do Dia Ideal, associado ao Milagre da Manhã. E essa semana eu tive a oportunidade no aeroporto de fazer um curso sobre humanização em atendimento a pessoas com deficiências, com necessidades especiais, com restrições. E foi algo absolutamente transformador na minha vida, na minha trajetória pessoal e profissional, e é isso que eu gostaria de relatar aqui nesse vídeo e falar sobre a maior aprendizagem que eu tive nessa experiência, nessa vivência, principalmente no segundo dia do treinamento, onde nós fizemos algo prático, onde nós nos colocamos no lugar de quem tem algum tipo de deficiência, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar aqui, fazer até um depoimento, um relato pessoal de algo que foi chocante para mim. Então, esse treinamento de acessibilidade, ele tem como objetivo fazer com que os profissionais que atuam no aeroporto, no meu caso eu trabalho no posto médico do aeroporto, que a gente saiba como atender melhor as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Pode ser uma deficiência visual, a deficiência auditiva, alguma deficiência intelectual, uma deficiência motora, pode ser também uma necessidade especial, como um idoso, um obeso, entre outros tipos de necessidades. E uma coisa que ficou bem clara para todos que participamos desse curso é que nós não estamos preparados para atender essas pessoas como elas mereceriam ser atendidas. E o atendimento, ele não vai só do atendimento humano, não vai só da relação interpessoal. Claro que a relação interpessoal ela é muito importante, mas não é só isso. Começa por uma relação estrutural, ou seja, fazer com que essas pessoas, ao chegar em qualquer tipo de ambiente, que elas possam ter autonomia para poderem fazer tudo que as pessoas típicas, essa é a palavra correta para falar das pessoas que não têm essas necessidades especiais, ou seja, tudo aquilo que as pessoas típicas podem fazer, idealmente uma pessoa com algum tipo de necessidade especial deveria também poder fazer de forma autônoma, sem passar por constrangimentos, sem passar por situações embaraçosas. E nossos ambientes não são adaptados para essas pessoas. De coisas simples, como por exemplo, um caixa eletrônico para sacar um dinheiro, um balcão de atendimento dentro de uma loja, o próprio espaço para circular muitas vezes dentro de uma loja, por exemplo, com uma cadeira de rodas, um piso tátil para que o deficiente visual, o cego, possa se deslocar, se locomover até chegar a um ponto de informação, a um ponto de apoio, avisos sonoros para que esses cegos pudessem ser guiados, muitas vezes saber o que está acontecendo, comunicações em braille, por exemplo, dentro de um estabelecimento qualquer que seja, de alimentação, por exemplo, um cardápio em braille para que o cego pudesse ler, uma comunicação em libras, em linguagem de sinais, para que o surdo pudesse também se comunicar, obter informações, banheiros acessíveis para que os cadeirantes pudessem utilizá-los, fazer as suas manobras dentro do banheiro com autonomia. Então, todas essas coisas nós só conseguimos perceber e nos conscientizar da necessidade no momento que nós nos colocamos no lugar de quem passa por essas dificuldades. E é uma coisa que nós não fazemos de forma intuitiva, não fazemos. Esse treinamento do qual eu participei, para mim, foi muito importante por dois motivos. Primeiro, para sair da ignorância e conhecer o que existe, trazer para a minha mente consciente a necessidade de aprimoramento e de conscientização em relação a essa demanda específica. E o segundo ponto, que foi o ponto que foi absolutamente transformador para mim, foi justamente o momento de fazer uma prática onde nós nos passamos de forma
sem crachá, sem identificação, dentro de uma comunidade aeroportuária, como deficientes. Então, alguns grupos foram alocados na deficiência visual, outros na deficiência auditiva, outros na algum tipo de deficiência motora. Eu, por exemplo, fiquei no grupo dos cadeirantes e pude me deslocar no ambiente público com a cadeira de rodas e fazer o teste de tentar comprar algo dentro de uma loja, de fazer o saque no caixa eletrônico, de utilizar um banheiro público. E eu me deparei com diversas dificuldades de coisas que estavam ali no meu dia a dia na minha frente, no local onde eu trabalho há 5 anos e que simplesmente eu nunca tinha enxergado. Nunca nem tinha parado para me questionar sobre como seria aquilo. E no momento que você se coloca no lugar do outro, isso tem muito a ver com compaixão, com saber sair do seu ponto de vista e ir para o ponto de vista do outro. Inclusive isso é algo que se aplica a qualquer situação da vida, inclusive no relacionamento interpessoal, às vezes num conflito. Você tem a sua ideia, você tem a sua argumentação, que é do seu ponto de vista, que pode não ser o melhor ponto de vista. Tem aquela máxima que diz que existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade. E no momento que nós saímos do nosso ponto de vista e que nós nos colocamos no lugar do outro, nós conseguimos enxergar coisas que nós não enxergávamos até então, porque aquelas coisas não estão alinhadas com nossos interesses pessoais e nossos interesses pessoais nos deixam cegos para muitas coisas que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, eu pude, como cadeirante, tentar ir até um sanitário, um banheiro público para cadeirantes, e quando eu cheguei lá, o banheiro estava ocupado. E esse banheiro estava ocupado e ficou ocupado por alguns minutos. Bati na porta para me certificar que havia alguém ali, a pessoa respondeu que sim, que estava ocupado. E alguns minutos depois, saiu desse banheiro uma pessoa típica, ou seja, que não tinha necessidade de estar utilizando aquele sanitário, aquele banheiro reservado para quem precisa, e para agravar a situação era um funcionário da empresa que estava ali naquele sanitário. Ou seja, algo que pessoas típicas não enxergam como importância. Aquilo está disponível para quem precisa no momento que precisa. Porque imagine que você que seja um cadeirante que chegue no momento de urgência, um momento que ele precisa fazer uma necessidade ali, e ele não tem outra opção. Por mais que o banheiro está ali ao lado com sanitários vazios, ele não tem acesso àquele outro tipo de sanitário. Então a situação que às vezes a gente não tem a conscientização da importância. E isso aqui falando de coisas estruturais, e depois existe toda aquela parte comportamental de lidar, não como, às vezes a gente ouve o seguinte, não, vamos ligar como se fôssemos normais, não, vamos lidar porque somos iguais, porque somos seres humanos que têm os mesmos direitos e deveres, ou seja, vamos lidar assim como um adulto tem que lidar com a criança, existem pontos de vistas diferentes, mas como seres humanos, iguais em direitos e deveres. Alguns com umas necessidades diferenciadas, mas isso não nos faz diferente. Então eu estou fazendo esse relato aqui, neste vídeo, porque foi algo que me impactou, e eu acredito que com isso eu consiga multiplicar para algumas pessoas e entrar nessa corrente do bem, de multiplicação de um assunto tão importante e indispensável para a nossa boa vivência, nossa boa convivência, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Nós, como profissionais que lidamos com o público, com atendimento, nós temos o dever de nos conscientizar em relação a isso e buscar a melhor capacitação possível. E esse foi algo que acendeu na minha consciência. Foi um despertar. E por isso que eu venho aqui dedicar esses minutos para discutir esse assunto. Fico muito grato à oportunidade que eu tive de estar realizando esse treinamento e de estar me conscientizando ao lado do Valdeci e da Rosângela, que vieram ministrar esse curso. Então, muito obrigado a todos e espero que tenha servido aí o objetivo do vídeo, de nos conscientizarmos em relação a essa questão. Um abraço, até o próximo.